está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 30. Talvez você vai ficar assustado, mas nós não vamos ler do 1 até o 30. Eu só quero que você deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem. E Deus colocou no meu coração 6 tópicos, que cada um desses tópicos nós vamos chegar do versículo 1 ao versículo 30. Você pode se assentar em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem é vitória na adversidade. Amém? Quem aqui está vivenciando uma adversidade? Todos nós. E nós vamos ver aqui que um homem que andou direcionado por Deus foi um rei, mas ele viveu seu momento de adversidade. Todas as vezes que eu e você tiramos o foco e o alvo que é Jesus, nós passamos momentos difíceis na nossa vida. Mas eu louvo a Deus que Ele ainda nos dá a oportunidade de voltar enquanto ainda há tempo. Antes de eu ler o primeiro versículo, eu quero compartilhar com você algumas coisas. Na jornada da vida, todos nós enfrentamos desafios e adversidades. Buscar orientação pode nos guiar à vitória. Primeiro, reconhecendo as nossas fraquezas. Primeiro tópico que nós vamos falar nesta noite, que está em 2 Crônicas, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Josafá era rei. Então aqui se encontra o primeiro desafio, o primeiro adversidade de um rei. Dando sequência. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tomar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Irmãos, antes de nós lermos o capítulo 20, se você voltar um capítulo atrás, no 19, o profeta Jeú foi usado por Deus para repreender o rei Josafá, porque Josafá havia ajudado o eunuco Acabe, sendo que Deus não tinha permitido
ele ajudar Acabe. E por causa dessa atitude, Deus permitiu o inimigo vir contra Judá. Às vezes, irmãos, eu e você passamos tantas coisas na nossa vida que nós ficamos desorientados e muitas vezes nós buscamos orientações em lugares errados. Buscamos orientações com pessoas erradas. E muitas vezes determinadas pessoas nos instruem a cometer coisas erradas. É mentira que eu estou falando para você? Quantas vezes alguém tentou te induzir a mentir, a enganar, a dar tombo? Quando nós buscamos orientações em lugares errados, nós vamos sofrer a consequência. E o primeiro tópico, reconhecendo a nossa fraqueza. Será que eu e você estamos reconhecendo aonde tem sido as nossas fraquezas? Aonde eu e você estamos dando a legalidade para o nosso inimigo ter território para nos afrontar? Por que essas 3 tribos ou povos afrontou Josafá? Porque lá atrás ele cometeu uma atitude errada. Ele fez uma escolha errada. Então ele viu que ele fracassou. E para ele corrigir o seu erro, o que ele teve que fazer? Buscar o Senhor, jejuar diante do Senhor, para que a presença de Deus retornasse sobre ele. Assim não é diferente comigo e com você, irmão. Todas as vezes que nós erramos, se nós não nos arrepender e não chegar diante de Deus e declarar para Ele que somos fracos, Deus não vai se manifestar com o seu poder. Porque o arrependimento, ele tem que vir de dentro para fora. Não é remorso. Remorso, você arrepende aqui, quando você chega lá atrás você está cometendo a mesma coisa. Arrependimento é aquele que você não comete mais o mesmo erro. Então Josafá estava aprendendo por permissão de Deus, para que lá na frente ou no futuro ele não cometesse o mesmo erro. Sabe qual era a qualidade de Josafá? Ele era um homem justo. Se você estudar crônicas, ele tinha o poder de orientar todos os juízes daquela época a dar sentença correta. Vamos abrir um parênteses aqui. Você acha que hoje, o mundo que estamos vivendo, a sentença justa está acontecendo? Não. Existem muitas pessoas inocentes que estão sendo condenadas por não ter praticado nada. Talvez eu e você estamos vivenciando isso. Às vezes estamos sendo condenados por alguém, sendo que eu e você não cometemos erro algum. E tem alguém que quer fazer sentença
ao meu e o seu respeito. Então Josafá chegou e falou: eu quero que vocês julguem o povo com honestidade e o julgamento verdadeiro. Então vamos lá. O grande exército do inimigo, Josafá reconheceu a sua fraqueza e clamou a Deus por justiça. Quando eu e você estamos passando o período da nossa fraqueza, será que estamos tendo a mesma atitude de Josafá? De ir para o lugar secreto, o lugar de oração, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor por misericórdia, para que Ele nos coloque de pé novamente. É o momento de eu e você pensarmos. Josafá clamou, ele reconheceu que havia cometido um grande deslízio, mas ele clamou ao Senhor por ajuda. Vamos lá. Admitir a nossa dependência, que Deus é o primeiro passo para nós encontrarmos força na adversidade. O que nos dá força para viver os momentos mais difíceis na nossa vida? Às vezes, até aquela pessoa que você mais ama, ela vira as costas para você. Às vezes, a sua própria família vira as costas para você quando você está vivenciando o seu momento de adversidade. Eu não estava lá, mas eu acredito que muitos que andavam com Josafá virou as costas para ele. Mas ele foi a pessoa certa. Como eu e você estamos fazendo aqui nesta noite. Estamos vivenciando adversidades, desafios, problemas, mas viemos no lugar certo. Você veio ouvir a palavra que vai mudar a sua vida. Mas para isso, eu e você temos que querer. Segundo tópico, buscando a Deus em oração. Será que nós temos orado como convém? Eu hoje vim a pé para a igreja. Falei, hoje eu vou a pé. Vou conversando com o Senhor. E no meio do caminho falei, Senhor, a maioria das vezes nós somos falhos com o Senhor. A todo tempo nós vemos a fidelidade de Deus, irmão. Mesmo que nós não merecemos, nós vemos a mão de Deus em todas as áreas da nossa vida. E eu vim falando, Senhor, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a acertar aquilo que precisa ser acertado. Buscando Deus em oração, Josafá convocou uma assembleia para buscar Deus em oração e em jejum. Quem aqui tem alguns amigos íntimos? Ai, mas são poucos. Quando eu estou vivenciando um momento difícil, eu convoco uma assembleia. Porque eu não vou vencer sozinho. A Bíblia manda nós andarmos a dois. Talvez você não está vencendo porque você quer caminhar sozinho. E Josafá reconheceu
que mesmo ele sendo rei, ele não podia vencer os inimigos que estavam chegando em Judá. Então ele convocou uma assembleia. Vamos jejuar, vamos orar, porque se jejuarmos e orarmos, o Deus Todo-Poderoso vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Como que Deus vai dar vitória? Na área que eu e você precisamos. Quando eu e você orar e jejuarmos. Porque a maneira que nós chamamos a atenção de Deus até nós. Deus é poderoso? É. Mas Ele quer que eu e você temos iniciativa. Que nós tenhamos atitude para reverter a situação que estamos enfrentando. As nossas maiores batalhas são vencidas no lugar de oração. Onde é o lugar seu de oração? No seu quarto? Na sala? Na varanda? Na laje? No terraço? Aonde é o lugar que você tem vencido as suas batalhas? Eu falei aqui uma vez e torno a repetir. Deus está sentindo saudade de muitos no lugar secreto de oração. Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes o Espírito Santo nos acorda durante a madrugada e muitas vezes a gente fala assim: perdi o sono. Você não perdeu o sono, não. É porque o Espírito Santo está te chamando, te convocando para o lugar secreto de onde eu e você vamos receber a nossa vitória. Só que quando ele chega lá, nós não estamos. E nós ficamos relutando na cama, rola para lá, rola para cá. Quando você olha no relógio, já amanheceu. Aí o Espírito Santo fala assim: a hora que eu te chamei, era a hora que eu ia te dar vitória. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes aconteceu com Josafá? Mas ele se posicionou e voltou quanto a tempo, e Deus mudou a situação. Então vamos lá. Onde encontramos direção e fortalecimento? É lá fora? É aqui. Aonde todos os dias que você vem na igreja, Deus, Jesus, o Espírito Santo e a comitiva de anjos está aqui te aguardando, te esperando para te dar a sua vitória naquilo que você precisa. É aqui que eu e você, nos fortalecendo, alcançamos vitória para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. É aqui. Mas tem muitos cristãos na igreja de Cristo que quando vem o problema, a adversidade, o desafio, primeira coisa que ele faz, não vem mais na igreja. Se eu estiver falando mentira, você pode ficar de pé e mandar eu parar. Primeira coisa que nós fazemos, deixamos de vir na igreja, achando que Deus é culpado dos problemas que passamos. Tem muitos problemas na nossa vida que passamos porque nós procuramos. Existem dois problemas: o que bate na porta e o que nós vamos atrás dele. Josafá foi atrás do problema, e o problema veio e bateu na porta dele. Agora ele estava sofrendo a consequência. Então vamos lá agora, lembrando das promessas de Deus.
Segunda Crônicas 20, do 14 ao 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido, todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelas ladeiras de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, e nem vos assusteis. Irmãos, tem lutas na nossa vida, quem vai pelejar é Deus. Deus olha para o povo e diz: fica parado, porque eu vou pelejar. E Deus falou com eles: a peleja não é de vocês, a peleja é minha. Tem coisas que acontecem na nossa vida, é Deus que vai resolver, para que o sobrenatural se manifesta, e os nossos adversários vejam com os próprios olhos o Deus que eu e você servimos. Ele diz: não temais, não ficai assustado, confie. Tem momento na nossa vida, irmão, que nós temos que confiar. Será que eu e você temos confiado? Deus sabe a luta individual de cada um que aqui está. Você está me vendo aqui? Eu tenho meus problemas pessoais, mas Ele não pode me impedir de adorar ao Deus poderoso. Eu tenho que confiar que Ele vai me dar vitória. Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo de Deus usou a nossa irmã Naí para falar uma coisa que eu estou passando e poucos irmãos aqui sabem. A peleja é do Senhor. Na hora dele, Ele dá vitória. Mas para eu e você receber vitória, temos que estar sensíveis, buscando a Deus em oração. Josafá convocou todos para orar. Terceiro, lembrando das promessas, o Espírito de Deus veio sobre Jaaziel. Sempre quando Deus quiser falar comigo e com você, Ele vai escolher uma pessoa, e o Espírito Santo de Deus, da parte do Senhor, vai usar para te trazer uma palavra de esperança. Como usou aqui, Jaaziel foi cheio do Espírito Santo para falar com o rei e para falar com o povo, que o Senhor ia pelejar por eles.
lembrando o povo da promessa divina e de proteção. Qual é a promessa que você tem? Quantos livramentos Deus já te deu para você estar aqui hoje? Livramento que você conseguiu ver com seus olhos e aqueles que você não conseguiu. Aí tem muitas pessoas que vai e falam assim: é sorte, é acaso. Não, é proteção divina, porque Deus te ama, Deus cuida do filho que ama. Assim é o verdadeiro pai e a verdadeira mãe. O pai e a mãe que ama o filho, ele é capaz de dar sua vida para ver o seu filho bem. Assim é Deus. Deus dá tudo para me ver e te ver bem. Em tempos difíceis, lembra das promessas de Deus, fortalece a nossa fé e nos dá coragem para continuar caminhando. Um dia, Josué estava sentado, abatido, porque Moisés morreu. Deus falou assim: Josué, põe-se de pé, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus está mandando você ficar de pé. Por que você está abatido? Por que você está querendo ficar trancado dentro do seu quarto? Por que você não quer ouvir ninguém falar com você? Deus está mandando: põe-te de pé, porque eu sou contigo. Eu pelejo por você. Esforça-te, seja corajoso. Quarto, posicionando-se em louvor. Quer confundir o adversário? Quer confundir o inimigo? Louva. O louvor quebra barreiras. O louvor abre prisões. Porque quando o adversário nosso, que é Satanás, eu e você enfrentarmos problemas, adversidades, ele fica assim: agora eu quero ver. Mas quando você começa a louvar, você confunde o inimigo. Ele não consegue entender e ele fica assim, ele está passando por isso e ele ainda continua louvando. Josafá louvou, posicionou louvando e Deus deu vitória. 2 Crônicas 20, do 18 ao 22. Estamos chegando lá, hein? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. O que significa isso? Humildade, reconhecimento que só de ser rei não era o suficiente. O maior rei dos reis estava sobre ele, e ele tinha que se prostrar para que Deus viesse sobre ele, para ele ter vitória. Diz mais: e toda, ó Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. Olha só, irmão, no meio da adversidade, se lance com a sua família aos pés do Senhor. Não tente resolver a sua adversidade, o seu problema sozinho. Reúne a família e se lança perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Tem hora, irmãos, que eu e você precisamos gritar. Tem hora
que a nossa voz tem que sobressair, porque tem multidões clamando ao Senhor ao mesmo tempo, mas tem hora que eu e você vamos ter que levar a voz mais alta para Deus ouvir o nosso clamor. Porque quando elevamos a nossa voz, Deus vai detectar que nós estamos necessitando de emergência. E vai vir ao nosso socorro. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus. Ele fez uma pergunta para todo mundo: credes no Senhor vosso Deus? O Espírito Santo nessa noite faz a mesma pergunta para mim e para você. Cremos no Senhor nosso Deus? Nessa causa impossível que você está enfrentando? Você consegue crer? Você consegue acreditar? Você consegue confiar? Credes nos seus profetas e prosperarei. O que é crer nos profetas? São aqueles que ensinam o verdadeiro evangelho. O cristianismo verdadeiro, que é a palavra que liberta, não é aquilo que muitos ficam assim diz o Senhor, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. A maior revelação, a maior profecia é a palavra, porque ela exorta, consola, edifica. É isso que serve a profecia. Existe profeta? Existe, mas são poucos. E Deus não dá esse dom para qualquer um, não. Deus escolhe a dedo, porque ser profeta é um dom de muita responsabilidade. Se você crê nos profetas que ensinam a verdade, você, a sua família vai prosperar. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e os foram desbaratados. Deus armou uma cilada para os inimigos, através de quê? Louvor. Deus vai confundir o adversário da minha alma e da sua alma, quando eu e você, o louvor é uma arma espiritual que abre caminhos. Quinto, avançando com confiança. 2 Crônicas, versículo 23, porque nós já lemos o 21 e o 22, vamos ler o 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, e ajuntaram uns aos outros e a destruir-se. Irmãos, o nosso Deus é estrategista. Ele deu uma estratégia
e os inimigos caíram na cilada. O que Satanás faz para mim e para você, para tentar nos pegar? O que ele faz? Ele arma ciladas. Qual é as ciladas de Satanás? Pratos de oferendas. O que é prato de oferendas? Não que eles usam em terreiros, não. Prato de oferenda é oportunidade fácil, é vida fácil, é coisa fácil, é dinheiro fácil, mas no final é a morte, porque a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então os pratos que Satanás oferece, chama abismo. Então temos que ter discernimento. Agora, quando Deus entra com intervenção divina, confunde o inimigo na obediência à palavra de Deus. Será que eu e você temos obedecido a palavra? Aquilo que temos aprendido todas as vezes que nós vemos à igreja, será que temos obedecido a palavra? A palavra diz: obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas estão deixando de obedecer e sacrificando. Josafá colocou cantores na frente do exército. Confiar em Deus, agir em fé, nos leva à vitória. Segredo da nossa vitória chama-se fé. Mesmo quando parece impossível. Sexta-feira passada, eu contei uma parte do que eu passei na minha vida quando eu fui preso. Vou te contar dentro desse versículo aqui. Alguns anos atrás, a minha esposa perdeu o primeiro neném. E ela não podia ficar mais grávida. E o médico falou comigo assim: se você tem sonho de ser pai, esquece. Nunca mais você pode ser pai. Essa é a palavra que o médico falou. Mas eu falei com ele assim: existe um versículo na Bíblia que diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Eu creio. Mesmo que aquilo que ele falou tirou meu chão, vim chorando para casa, mas não deixei de acreditar no impossível. Passou-se algum tempo, Deus me deu 2. Tem uma menina que fez 15 anos e tem um rapaz que vai fazer 7. Mas ele falou que não podia. Ele falou, mas Deus não deu a palavra final. Quantos de nós que aqui estamos hoje, estamos ficando com a palavra que o homem está falando a seu respeito, e deixando de crer e confiar no que a Bíblia diz a meu e seu respeito, quando ele fala que em todas as coisas somos mais do que vencedores? Todas as coisas, não uma coisa não, é todas, somos mais que vencedores. Sexto e último, colhendo os frutos da vitória. 2 Crônicas, do 24 ao 30. Então nós conseguimos ler 30 versículos. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você? Amém? Então vamos lá. Nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos
mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas, cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podia levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso clamaram naquele lugar, no vale de Beroca, até ao dia de hoje. Preste atenção, quantos milhões de anos atrás aconteceu isso? O clamor está chegando até os dias de hoje. Era tanto cadáver que o atalaia, quem era o atalaia? Era aquele que observava, era aquele que vigiava. Tinha tanta riqueza que o povo estava louvando. Então voltaram todos os homens de Josafá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrará sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com salteadores, com harpa e com trombeta para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra. E ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o rei de Josafá ficou quieto, e o Senhor Deus lhe deu repouso ao redor. Amém? É isso que Deus faz. Quando eu e você confiamos em Deus, Deus dá vitória em meio à aflição, em meio às adversidades, aos inimigos que nós não conseguimos ver. Temos inimigos carnais, mas temos inimigos espirituais que não conseguimos ver, e Deus dá vitória. Para encerrar, a vitória de Deus muitas vezes vem de maneira surpreendente, inesperada. Quantos aqui já recebeu uma bênção sem estar esperando? Eu levei 15 anos para receber um acerto de uma empresa que eu trabalhei. Eu já tinha até esquecido, porque era tantos anos que eu até esqueci. Um belo dia, o telefone toca. Ei, é o Leandro, tá vivo? Tô, é ele mesmo. Vem aqui, tem uma notícia boa para você. Você vai receber os 5 anos. Imagina se tivesse juros e correções. Quanto que eu ia receber? Recebi só os 5 anos. Mas eu louvei a Deus, porque eu não estava esperando. E Deus nos surpreende quando nós menos esperando. Ele vem com a surpresa, Ele vem com a vitória. Conclusão: Josafá nos ensina que, independente dos desafios que enfrentamos, podemos encontrar vitória buscando Deus em oração, as suas promessas. Louvamos, confiamos e avançamos em obediência, assim como Josafá
experimentou a intervenção divina, podemos enfrentar nossas diversidades com coragem, sabendo que Deus está conosco e vamos colher os frutos da vitória que Ele preparou para aqueles que o amam. Amém? Você crê que você vai colher o fruto das orações que você tem buscado pela sua família, pela sua casa? Eu creio que na hora que Deus determinar, eu vou colher tanto fruto que eu vou ter que ampliar os meus celeiros. Pelos olhos da fé, eu contemplo a minha vitória e as árvores que eu plantei através da minha oração já começou a florescer, e Deus vai mandar a chuva da vitória e vamos colher os nossos frutos. Esse mês de agosto e de setembro, eu vi a mão de Deus tão perto de mim, que eu agradeci ao Senhor, porque Ele fez por mim. Não merecia, mas Ele fez. Sabe por quê? Orações que eu e você depositamos há um tempão lá atrás, estamos colhendo agora. Fruto da oração. Eu brinco com alguns irmãos. Você tem crédito no banco espiritual? Vou fazer essa pergunta para você. Você tem crédito no banco espiritual? Será que você passar o cartão da oração, você vai sacar a resposta? Hein? Tem pessoas que estão preocupadas. Vou deixar a irmã falar. Tem pessoas que estão preocupadas em encher o banco físico. Enche o banco espiritual lá em cima. Porque quando você passar o cartão da oração, vai vir tanta vitória que você não vai nem ter momento de sentar e desfrutar. Porque vai ser muito. Pode falar, irmã. Aí, ó. A adversidade que ela passou, desafios que ela passou. Há um tempo atrás ela falou conosco aqui na frente, ó, que aconteceu uma adversidade com o esposo dela, mas ela não desistiu, porque a oração move montanhas. A oração do justo tem efeito no mundo físico e no mundo espiritual. Eu acredito quantas pessoas chegou perto dela e falou assim: para de orar, porque não vai sair não. Né, irmã? Mas ela creu. Tinha dia que ela vinha aqui chorando, sem força, mas não perdeu a esperança. E hoje ela está aqui com um sorriso no rosto, porque Deus é fiel. Ele peleja as nossas pelejas. Amém?